exemplo, irmãos, de como Deus ele quer que nós cheguemos dia após dia diante dele. E Davi falou esse salmo, aleluia, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, após ele ter caído com Batseba. Você pode deixar a sua Bíblia aberta também em 2 Samuel, no versículo 12, aleluia. E Davi, ele ao ser confrontado pelo profeta, ele cai em si, ele cria, aleluia, ele toma noção do seu estado de miserabilidade espiritual, do seu estado de pobreza, de necessitado de um renovo, de uma restauração da parte de Deus. E Davi se rasga e fala este salmo. Louvado seja Deus. Vamos resumir, vamos fazer uma retrospectiva, vamos voltar um pouquinho lá, não precisa abrir, mas vamos voltar um pouquinho lá em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi é levantado por Deus. Vocês conhecem a história, eu vou resumir. Davi era um menino, franzino, o menor de todos os seus irmãos. Davi, aleluia, não tinha porte de guerra, não tinha postura, por isso era rejeitado, era visto como um pastorzinho de ovelhas, era visto como alguém que não tinha valor pelos seus, era o improvável, aleluia. Mas independente de quem sabe, até Davi de fato era o menos inteligente, era o menos bonito. Mas irmão, o que importa é que Deus, ele olha para o coração dos irmãos de Davi, e olha para o coração de Davi, e foi nele que Deus achou graça. Porque muitas vezes naquele que as pessoas olham não dá nada, diz que é improvável, diz que não tem valor nenhum. É que Deus olha para o coração, porque Deus não olha pela aparência. O homem que escolhe, foi o próprio Deus que disse isso a Samuel. Eu não vejo como o homem vê, porque é o homem que olha pela aparência. Mas Deus, ele vê o que está dentro de Deus, ele viu, achou graça em Davi. Aleluia. E escolheu ele para ser rei entre seus irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi estava lá pastoreando as ovelhas de seu pai. E seu pai manda ele levar alimento para seus irmãos que estavam na guerra. E Davi chegando lá na guerra, Davi observa, a Bíblia fala que há 40 dias, aquele filisteu se levantava a afrontar o exército de Israel. Me pergunte uma coisa, cadê aqueles que diziam que era melhor do que Davi? Cadê aqueles que diziam que era mais homem do que Davi? Cadê aqueles que diziam que estava mais preparado do que Davi? Na hora de vamos ver, na hora de partir para a guerra, o único que teve coragem de se levantar para defender o que era de Deus foi Davi. Foi aquele pequenininho, foi aquele improvável, o único que teve atitude, que se posicionou pelas coisas de Deus, foi o improvável que ninguém dava nada por ele. E Davi ele se posiciona e perceba que ninguém acreditou que Davi era capaz de vencer aquele gigante. Somente o próprio Davi, Deus acreditou, mas ninguém, todo mundo dizia não vá, não vá. Quem sabe conjecturando não está na Bíblia, quem sabe Saul deixou ele lá para poder livrar a barra. Pelo menos eu sei que ele vai morrer, mas o rei não vai ficar envergonhado. Alguém vai livrar a barra do rei, deixa ele lá. E quem sabe os irmãos de Davi já estavam pensando o que é que ia falar para Jessé, crendo que Davi ia morrer. Mas Davi sabia o Deus que treinou ele por detrás da malhada, aonde ninguém viu, aonde Davi não tocou trombeta, mas havia um Deus treinando ele por detrás das malhadas. E Davi sabia que esse mesmo Deus que usou ele para matar o urso e o leão é o Deus que ia matar aquele gigante. E Davi vai, aleluia, com 5 pedras e uma funda e derruba aquele gigante para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim, através da vida de Davi, o nome de Deus foi glorificado, aleluia. E Davi era um homem maduro e curado, porque se Davi não fosse maduro e fosse a geração de hoje, mimimi, se Davi fizesse parte dessa geração de hoje, de cristal, de vidro, que não aguenta passar por nada, que não aguenta ouvir nada, que já quer quebrar, que já quer sair da igreja, que já quer modificar com Deus. Davi ouviu tanta coisa que ele não prestava, que ele não era capaz, que ele não ia conseguir. E Davi continuou, porque Davi era maduro, irmãos. Nós temos que buscar a maturidade de Deus. Davi era maduro espiritualmente, maduro emocionalmente. Davi, ele sabia verdadeiramente quem ele era para Deus, independente do que as pessoas falavam. Todos nós precisamos desse amadurecimento, porque à medida que você é maduro o suficiente para saber quem é para Deus, independente da opinião alheia, aleluia, você sabe Deus que te levantou. Você conhece quem é você para Deus. À medida que você sabe isso, você não para. Você não perde tempo do mimimi, porque o diabo tem sido andado nessa igreja com mimimi. Levanta um, levanta outro, levanta quem ele achar na brecha, para tentar confusão no meio da igreja, para tentar colocar tristeza no coração do povo de Deus. E você está comendo o cheiro do diabo, desculpa a expressão, porque não é maduro, porque falta a maturidade que teve em Davi. E Davi, independente do que as pessoas achavam, porque para muitos Davi era só um pastorzinho de ovelhas, mas
Porque Davi já se via lá na frente como um rei. Olha o nível de maturidade que você tem que ter. Não importa o que você é hoje, mas você tem que viver e se comportar de acordo com aquilo que Deus vai fazer de você lá na frente. De acordo com aquilo que Deus falou para você que você é e que você será. Porque se eu for, aleluia, se eu for me comportar como eu me vejo hoje, como eu sou hoje, você tem que olhar o que Deus vai fazer de você, assim, andar, caminhar e se comportar. E assim Davi foi, se tornou rei. Davi se torna rei, e aqui no capítulo de 2 Samuel, a partir do 11, do resumo da história, vai contar a história de Davi e Betseba. Davi, Urias e Betseba. A história que deu origem a esse salmo que nós lemos, esse salmo 51. E Davi, ele chega, aleluia. A Bíblia fala que era para Davi estar na guerra. O exército de Israel era para Davi, foi para a guerra e era para Davi ter ido junto. Só que Davi fugiu da guerra. Não fuja do que Deus tem para você. Não fuja da guerra. Davi, ele fugiu da guerra, aleluia. E foi, a Bíblia fala que ele ficou passeando aqui no começo do capítulo 11, aleluia. Davi ficou passeando, um belo dia ele levantou e ficou, levantou da cama e ficou a caminhar pelo terraço. Enquanto Deus chamou ele para se posicionar na guerra, ele prefere ficar dormindo, não ir para a guerra, e quando levanta, ao invés de correr para a guerra, fica passeando, o cara está se isolando. Passeando, fica andando sem propósito. Porque Deus tem propósito, nós temos que caminhar debaixo do propósito de Deus. Quem caminha fora do propósito de Deus não vai chegar onde Deus quer. E Davi começa a caminhar. Irmão, só vai ficar muito nada porque estou forçando aqui na garganta. Você já falou lá, não sinaliza para baixo. E Davi começa. Beleza, não, escute Davi suando. E Davi começa a caminhar sem o propósito de Deus, fora do propósito de Deus. Meio que com a visão turva, meio que perder a visão. Começa a caminhar pelo terraço. E a Bíblia fala, aleluia, que Davi olhava para o terraço. Olhava. E naquela época não existia o Espírito Santo. Porque Jesus não tinha vindo na terra ainda. Só depois que Jesus foi assunto que o Espírito Santo veio para a terra. Mas perceba que hoje, toda vez que nós olhamos para algo que não agrada a Deus, na mesma hora o Espírito Santo, eu costumo dizer que é pisca alerta. Fica ali, ó. E Davi estava ali olhando para o terraço. Você acha que Deus não arranjou a forma de dar um sinal para ele? Está errado, vai lá, desvia a aparência do mal, foge do mal. E quantas vezes você olha uma vez, você olha duas vezes, você olha três vezes e ignora os sinais de Deus. Aleluia. Não ignore os sinais. Deus, ele fala o tempo todo, vou repetir aqui, através dos seus sinais. Não ignore os sinais de Deus. E Davi ignorou o sinal de Deus e continuou olhando, aleluia. Enquanto Davi não se posicionou como Deus queria, o diabo já estava tudo com o cenário pronto e preparado para ele cair no laço. Enquanto tu não se posicionar, tu pode realmente cair no laço do passarinheiro. Porque somente aquele que está posicionado como Deus quer, está vigilante e está ligado nos laços. Aquele que anda fora da posição, como naquele momento Davi estava, não está vigilante, está disperso, vai caminhando e olhando. E chega lá na frente e cai no laço preparado pelo diabo. E a Bíblia fala que Betseba estava ali nua tomando banho. E Davi a desejou. Perguntou quem é, falaram para ele quem é. E Davi, ele manda buscar a Betseba. Aleluia. Ele manda buscar a Betseba e se deita com Betseba. Aleluia. Louvado seja Deus. E comete um pecado que não era para cometer. E Betseba engravida e manda dizer para Davi que está grávida. Perceba como é assim, um pecado puxa o outro, um erro puxa o outro. E Davi, ao perceber o grande erro que ele tinha cometido com o anúncio da gravidez de Betseba, e aí ele vai tentar encobrir o erro com outro erro. Manda chamar Urias, tenta enrolar Urias, mas Urias é um soldado fiel. Urias não foi para casa, ele vai para casa, Urias não foi, ficou na porta com os guardas lá. Não foi para casa. Aí manda chamar de novo Urias, embebeda Urias, para quem sabe Urias ir para casa, depois de achar que foi ele que fez a obra. E Urias também não vai para casa. E Davi, eu preciso encobrir esse pecado. Eu preciso encobrir este pecado antes que alguém descubra. Eu preciso ocultar ele.
E Davi, ele pega e manda matar Urias. Você conhece a história? Ele manda a carta para Joabe através do próprio Urias. Perceba como era um soldado fiel. Perceba como Urias era. Mandou a carta para Joabe e o próprio Urias levou, dizendo para botar ele na frente da batalha, para quando vier o inimigo deixar ele morrer. E assim aconteceu. Urias morreu. E Davi agora ele toma Betseba como mulher. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Perceba que outrora Davi era desacreditado, era um minozinho. Perceba de onde Deus tirou Davi. E Deus agora pega Davi e bota Davi no palácio. Derrama poder e autoridade sobre a vida de Davi. E Davi usa desse poder e dessa autoridade para cometer injustiça. Davi usa desse poder e dessa autoridade para agir como ele quer. Porque acima dele não tem autoridade. Homem nenhum vai parar ele nem corrigir ele. Mas Davi se esqueceu que havia um Deus na terra que tudo vê, que vê o oculto. Porque ele vai dizer, aleluia, no finalzinho do capítulo 11, que mais do que Davi fez, desagradou a Deus. Quem sabe Davi estava ali, eu sou poderoso, eu sou todo poder, posso fazer o que eu quero, sabe por quê? Porque eu sou rei. Quem há de se levantar contra o rei? Mas Davi se esqueceu que Urias tinha dono, Ramanagasai. Não olhe para aquele pequenininho achando que ele está só. Porque você não dá nada, porque você acha que é ninguém. Ele também, ela também tem um dono. Tem um dono que se levanta a seu favor. Tem um dono que se levanta contra Davi. E Deus, ele se levantou. E o curioso, aleluia, é que Davi peca e cobre o pecado. E cobre o pecado, e cobre o pecado. Mata Urias. E ele segue como se nada tivesse acontecido. Segue. Davi segue na maior cara de pau, achando que Deus não estava vendo. Achando porque acima dele não havia autoridade. Que a autoridade maior não ia se levantar. Porque quando o homem levanta para o uso do poder, o próprio Deus se levanta. Porque Deus é tudo ver, não se engane. Com Deus não se brinca. E Davi faz o que faz e fica como se nada tivesse acontecido, como muitos de nós, muitas vezes. Fica como se nada tivesse acontecido, fica de boa na lagoa. Pega e continua, para ele não alterou em nada, para ele não alterou em nada. O maior problema do pecado, irmãos, aleluia, não é o pecado em si, sabe para quê? Porque para o pecado tem solução. O sangue de Jesus, a cruz do Calvário, pagou um preço irrevogável, mas o maior problema é a falta de arrependimento. O maior problema é quando o homem, aleluia, não chega diante de Deus para reconhecer. Como o homem, desculpa a expressão, descaradamente vai para debaixo do tapete. Quando o homem não se entrega diante de Deus. Mas nesta noite o Senhor fala para mim e para você, é tempo de arrependimento. É tempo de limpar nossas vestes. É tempo, aleluia, de limpar as impurezas do nosso coração. É tempo de colocar a vida no altar. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o profeta Natan, aleluia, Deus levando o profeta para confrontar Davi. Davi lá de boa, o profeta entra no palácio. E Davi, quem sabe, se achando rei, a autoridade é minha, que ia julgar mais uma causa comum. E o profeta Natan começa a contar a história para Davi. Tinha um homem que tinha a cordeirinha, que criou junto com seus filhos. E o outro rico, o pobre, outro rico que tinha milhares de bois e de ovelha. Aí de repente, eu estou resumindo, de repente aquele homem, chegou um visitante na casa do homem rico. E ele, ao invés de matar uma das suas cordeirinhas, das suas ovelhas, para poder fazer oferecer, ele pegou a única cordeirinha do homem pobre. E Davi imediatamente se encheu de ira. Davi imediatamente se encheu de revolta diante de tamanha injustiça. Tão certo como vive o Senhor, este homem tem que morrer. Como é fácil olhar para os outros e enxergar o defeito dos outros. Como é fácil olhar para os outros e enxergar o que os outros têm de errado. Difícil é olhar para mim mesmo. A Bíblia diz que este o homem dos seus próprios pecados. É fácil apontar, mas apontar para mim mesmo é tão difícil. Mas eu tenho a capacidade de fazer uma autoanálise, de olhar para o que eu tenho. É tão difícil. É mais fácil apontar. Este homem deve morrer e devolver 4 vezes
4 cabritos, que ele dá 4 ovelhas a mais. Aí Natan olha para ele e diz: este homem é você. Este homem é você. Naquele momento, Davi é tomado por um espírito de arrependimento. E naquele momento, o profeta Natan confronta. Deixa eu te falar uma coisa: não espere Deus usar profeta para te confrontar. Faz uma análise de você mesmo. Não espera Deus usar. Tem o Espírito Santo de Deus que está o tempo todo ali dizendo: ei, isso está errado. Ei, se converte um pouco mais. Ei, me leva mais a sério. Ei, renuncia mais. Ei, pare de olhar. Ei, abra a mão. Ei, dê o outro lado da face. Ei, 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 ei. Não espera o profeta te confrontar. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça os sinais do Espírito Santo de Deus. Você vê que você quer ver uma pessoa cheia de Deus? Não é aquela que está ali sendo usada poderosamente por Deus. Não é aquela que está usando para curar, para expulsar demônio, para dar terra, né? Quando eu também dou terra até o tutano, mas Deus ele opera como Ele quer. Uma pessoa cheia de Deus, acontece que muitos pensam, não é uma pessoa usada tremendamente por Deus, não é os dons que se manifestam que dizem se eu estou cheio de Deus ou não. Eu te provo em Mateus 7, 22 a 23. Em teu nome expulsei demônio. Em teu nome curei enfermo. Aleluia. Em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Você quer ver uma pessoa cheia de Deus? Belisca ela. Levanta a calúnia. Afronta ela. Não faça isso, mas quando isso acontecer com ela, observe isso. É os frutos do Espírito Santo que diz se a pessoa tem Deus ou não. É os frutos do Espírito Santo. Perceba se a pessoa é de Deus ou não quando caluniarem ela. Quando aleluia, quando mentirem em nome dela. Perceba que a pessoa é de Deus ou não. Aleluia, quando tentar derrubar ele, derrubar ela. Perceba, você vai saber se realmente você é cheia ou não de Deus. Cheia ou não do Espírito Santo. Porque as igrejas estão cheias de pessoas cheias de si mesmo e vazias de Deus. E vazias dos frutos: amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, gozo, alegria, bondade, benignidade, longanimidade. Seja tardio, longanimidade, tardio e irácia. Nós andamos na casa de Deus na carne, parecendo aquele povo, aquele desenho flash, aquele homem flash de choque. Aí sem querer encostei na irmã, o choque. É necessário, irmão, que venhamos nos arrepender. A palavra de Deus é espada de 2 gumes, corta aqui, corta lá. Quando alguém vem aqui trazer a palavra dessa, você não sabe o que essa pessoa passa. Porque a gente tem que ter propriedade para pegar. Aleluia. Porque Deus ele cobra. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus quer que nós como igreja venhamos nos voltar para Ele. Que nós como igreja venhamos nos arrepender. Aleluia. Assim como Davi fez no Salmo 51. A pior mentira, irmãos, é aquela mentira que não é falada. É aquela mentira que não é vivida. Aquela capa que você coloca. Aleluia. Mas eu quero te lembrar que os olhos de Deus estão contemplando cada um de nós. Aleluia. Da mesma forma, para efeito de galardão, para efeito também de condenação, para aqueles que estão na posição, para aqueles que estão perseverando com a vida do altar, os olhos de Deus estão te contemplando para efeito de justiça e de galardão, para efeito de te honrar, para efeito de te exaltar. Aleluia. Mas se não estivermos na posição, é para efeito de condenação. Porque é chegada a hora, irmãos. É chegada a hora. Aleluia. Não é tempo mais de ficarmos, aleluia, achando que Jesus está voltando a conto da carochinha. Não é tempo mais de andarmos com nossas mazelas, com as raposinhas, que nos distanciam verdadeiramente de Deus. Estamos na igreja, glória, 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 meu povo se lava com lábios. Isaías vai dizer, mas o seu coração está longe de mim. Joel vai dizer, rasgai, se não me falha a memória, 2,17, rasgai o coração e não vossas vestes. E Davi, ao ser confrontado, chega diante de Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Perdoa os meus pecados, Senhor, apaga as minhas transgressões. Eu conheço
conheço, porque a gente conhece sim. Eu conheço os meus pecados, e as minhas transgressões estão diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Apaga as minhas transgressões, apaga, lava-me. E Davi começa a clamar a Deus para que ele seja lavado. Aleluia. João 17 vai dizer: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. E Davi ele clama: lava, purifica, sara, santifica, limpa, Senhor. Aleluia. Para que ele venha, aleluia, voltar a ser aquilo que Deus quer que ele seja, irmão. Porque muitas vezes, irmãos, nós saímos do mundo, mas o mundo não sai de nós, irmãos. Muitas vezes nós saímos do Egito, mas caminhamos com o Egito dentro de nós. Como, irmãos? Contenda, ciúme, inveja, disse-me-disse, competição, se levantando. Por acaso isso não é coisa do mundo, irmãos? Por acaso essas coisas não é do Egito, irmãos? E como é que nós conseguimos caminhar? E cadê o Espírito Santo, irmãos? Cadê aquele temor? Aquele tremor, aquele espírito, e quando a gente está ali, quando a gente faz algo, o Espírito Santo fica ali, cadê ele, irmãos? Será que porventura ele já é pastor de alguns de nós e nós não demos conta? Porque aconteceu assim com Sansão, aconteceu assim. Já Davi orou: não lances de mim, não retires de mim a tua presença, porque ele sabia que Deus não ia compactuar com o que ele estava fazendo. E será que o Espírito Santo, muitas vezes, ainda habita verdadeiramente dentro de nós? Da maioria de nós. Aquele Espírito Santo que nos confronta sem precisar nem de pessoas para falar: olha, está errado. Olha, conserta. Olha, pede perdão. Olha, se arrepende. Olha, abre o coração. Olha, perdoa. Olha, abre uma chance. Olha, não julgue ele. Olha, não a fraqueza dele, mas você é mais espiritual. Compreenda, suporte seu irmão, porque você é mais espiritual. Aleluia. Será que o Espírito Santo ainda está em muitos de nós verdadeiramente, irmãos? Porque quando essas coisas de nós, significa que o Espírito Santo não está em nós. Porque estar no templo, irmãos, não significa que você foi transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Não significa. E nós precisamos dessa transformação. Lembra do homem, do filho pródigo? Eu me lembro do filho pródigo. Quando ele pede a sua herança ao pai, ele tem uma coisa positiva, ele tinha a convicção de que era filho. Porque todos nós temos que ter convicção de que somos filhos de Deus, de que temos direito à propriedade, à herança, de que temos direito a tudo que a Bíblia diz que nós temos. E aquele filho pródigo, ele tinha convicção. E ele chega diante do pai e pede sua herança. Mas aí a Bíblia vai dizer que em pouco tempo ele sai e torra a sua herança. O pai entregou a ele. Porque toda vez que alguém inserido, aleluia, na gestão de algo que não foi preparado para administrar, tem que botar a perder. Mas ele tinha consciência que é filho, mas pegou a herança e como filho foi responsável e torrou. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Gálatas 4 que o filho, mesmo sendo filho, mesmo tendo direito à herança, ele só pode se apropriar da herança quando alcançar a maioridade. Enquanto ele não tiver a maioridade, de fato é como acontece hoje, tem uma herança para você, você é de menor. Enquanto você não alcançar a maioridade, você vai ter um tutor para administrar. Você só pode tomar posse da herança, posse daquilo que Deus ele tem para você, posse daquilo que tem, a herança Pai deixou para você quando você é a maioridade. Sabe o que eu entendo com isso? Essa maioridade é maturidade. O Pai ele tem herança para nós. Mas muitas vezes nós filhos vivemos como escravos. Porque não tomamos posse dessa herança? Porque não somos maduros. Não somos maduros para tomar posse dessa herança, preferimos viver como escravo. Ah, irmão, mas João disse: todos aqueles que receber foram chamados, feitos filhos de Deus, é verdade. Mas uma vez, pastor, que nós viemos com postura da carne, que nós viemos com o meu eu prevalecer, com minha autoridade de homem prevalecendo acima da autoridade de Deus. Que eu venho, aleluia, cheio do meu achismo, cheio de mim. Por acaso isso não é obra da carne? Por acaso eu não voltei a ser escravo depois de filho? Escravo de quê? De mim mesmo. Escravo do meu eu, das minhas convicções, das minhas ideias. Mas o Senhor ele quer nos libertar. Mas o Senhor ele quer nos tirar do cativeiro que nós mesmos colocamos. Mas o Senhor ele quer nos salvar. Deus ele quer salvar a tua igreja. Deus ele quer nos restaurar a tua igreja, irmãos. Se deixe ser tratado por Deus.
Se deixe ser restaurado por Deus. Se deixe, rasga o coração. Ramanagaçou, igual a Davi. Contra ti, somente peguei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Vê se há em mim um caminho mau e arranca, Senhor. E tira, Senhor. Arranca tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é teu. Tira o mundo do meu coração. Aleluia. Vivemos uma geração corrompida, que gosta, o evangelho que está adaptado àquilo que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que as pessoas gostam de fazer. Mas este evangelho não vai levar nem eu e nem você para o céu. E a hora é chegada. A hora é essa. Uma vez eu vi o pastor Júnior Trovão dizer que não devemos nos preparar. Às vezes eu tenho a sensação de dizer, irmão, se prepare para a volta de Cristo. Não. A gente se prepara para porque a gente já sabe o dia e a hora. Para a volta de Cristo temos que andar preparados. Eu estava fazendo evangelismo e conversando com uma amiga minha, não lembro quem foi, não lembro quem foi a pessoa agora, eu vi num caminho conversando com as irmãs do evangelismo. Eu falei, a gente está aqui neste lugar, a gente estava ali na Gamboa. Eu acho interessante porque eles fazem o que fazem, mas quando chega o povo de Deus, ele respeita, e eles percebem, e eles se quebrantam, e eles reconhecem o seu estado de miséria. E eles reconhecem que precisa de libertação, de salvação, que precisa de Jesus. Eles reconhecem. O que para vocês muitas vezes é bandido, que não vale nada, merece morrer. Quando você chega para levar o evangelho, fica parecendo um gatinho, um pouquinho, uma criança na sua mão. Eles reconhecem. E muitos estão dentro da igreja achando que estão salvos sem reconhecer, estão perdidos. É por isso que Jesus fala daquela surpresa que haverá naquele grande dia. A grande surpresa, porque Deus ele olha para o coração do homem. Aleluia. Eles são da verdadeira intenção do homem, converter o coração só pecadores. Glória. E Jesus ele quer nesta noite, a mensagem de Deus para nós é esse: arrependimento. Deixamos ser tratado por Deus. Deixamos com que Deus ele venha, aleluia, fazer o que ele quer de nós. Que nós não viemos perder tempo, porque a geração de hoje ela quer ter, mas não quer ser. Quer ter talento, quer ter dom, quer ter título, quer ter presença, quer ser visto, quer ter tudo, mas ser verdadeiramente. A não ser que quer ser visto pelo homem, porque quer ter prestígio. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, quando o som que você ouviu aqui, que é mais ou menos parecido, tocar, o teu título de missionário vai ficar. Teu título de pastor vai ficar, teu título de obreiro, de evangelista, teu título vai ficar aqui, o templo vai ficar aqui. Mas aqueles que têm o título de servo, aqueles que têm o título de filho, aqueles que são verdadeiramente transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus, vai subir. Aleluia! Não vale a pena, irmãos, eu não entendo isso. Não vale a pena. Pra quê? Com que razão? Com que propósito? Baseado em quê? Brigar por tanta coisa que vai ficar por aqui. Baseado em quê? Por que eu tenho que responder? Por que eu tenho que afrontar? Para que eu tenho que me defender? Para quê? Eu estou ganhando o que com isso? Eu não consigo entender. Não vale a pena ficar se ocupando com besteirão e o diabo distraindo a igreja. E o diabo usando a igreja para ficar distraída, desapercebida, ocupada com si mesmo, um com os outros. E ninguém está preocupado com quem realmente é. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o Senhor ele veio nos despertar nesta noite. Aleluia. O Senhor veio para que nós viemos nos apressar e estar pronto, porque não tem tempo de se aprontar. Vamos nos apressar em estar pronto. Eu podia, quem sabe, vir aqui nesta noite, aleluia, profetizar que Deus vai mudar a tua vida. Eu podia vir aqui, quem sabe, profetizar que antes do final do ano, porque a profecia é comum no final do ano, né? Antes do final do ano, Deus vai fazer isso, vai acontecer. Deus vai te dar, Deus vai acontecer. Mas o que Deus quer nesta noite é, me trouxe aqui como profeta Natan para te confrontar nesta noite. Para confrontar o evangelho que é ao vivo nesta noite. Que toca aqui primeiro. O Espírito Santo me confronta o dia todo. É no meu juízo, é confronto, tome confronto. Você acha que é fácil estar aqui pregando uma mensagem dessa? Ramanagaço de cantarabassai. Você acha que eu estou preocupado com que sua alma se salve e a minha vai para o inferno? A palavra de Deus vai dizer que me valeria ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Não pregue para os outros aquilo que você não está no altar. Não cobre dos outros aquilo que nem você mesmo dá. Você percebe o contexto?
jeito. O quanto Deus ele quer posicionamento de nós. O quanto Deus, aleluia, Ele quer que nós viemos buscar verdadeiramente a face dEle. Aleluia. Nos entregar a Ele. Aleluia. Fuja da aparência do mal. E Davi ele ora aqui no 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova de mim, dentro de mim, um espírito firme ou reto. Limpa-me, Pai, aleluia. Davi ele pede para Deus purificar ele com isopo no 7. Purifica da minha impureza e ficarei puro. Isopo é uma plantinha, um ramo, uma plantinha em ramo. Que geralmente foi essa plantinha que usaram para quando botaram álcool na boca de Jesus no Calvário. Botaram essa plantinha na boca com essa plantinha. Quando Deus mandou aspergir o sangue do cordeiro nas portas, com essa plantinha que usaram, molhar o sangue para expandir ela. Então a plantinha era símbolo de purificação, essa plantinha. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Purifica no teu sangue, Jesus. Lava minhas vestes no sangue do cordeiro. E limpa minhas vestes no teu sangue, Jesus. E Davi ali clamando, desesperado, rendido aos pés de Deus. E você acha que Deus não ouviu a oração? E Deus perdoou Davi. Mas a consequência fica. Davi ele foi um ótimo rei, mas foi um péssimo administrador do lar. Bom para os outros, mas péssimo dentro de casa. Péssimo para as causas morais. A família de Davi se bagaçou toda, como você viu com essa história. Eu não vou contar porque eu gosto de ter compromisso com o horário e não gosto de passar. Mas Davi foi péssimo dentro de casa. Só tinha exemplo na rua. Mas dentro de casa, pergunte qual é o exemplo. Eu creio que ninguém aqui tem a ver com isso. Todo mundo aqui tem exemplo dentro de casa, né? Assim eu prefiro crer que todo mundo aqui, para sua mulher, para o seu filho, para o seu marido, dá exemplo. Eu não entendo, já que a gente está falando nisso, mas é errado. Porque muitas vezes eu está todo mundo dizer, né? Na igreja é a bênção, eu quero ver em casa. E não tem coisa que eu sou limitada. Nós somos limitados, né? Mas tem coisa que eu sou cabeção para entender. Eu não entendo como é que com o meu marido, com o meu filho, eu dou o pior. E aqui, quando eu convivo, quando eu não sei nem quem é direito, entre aspas, eu vou dar o melhor. Não existe isso. O meu melhor é deles. Aleluia. O meu melhor é deles. Eles são prioridade na minha vida. Minha esposa está ali, não apresentei, né? Minha esposa está ali. São prioridade na minha vida. Cheio de defeito eu, cheio de defeito ele. 20 anos não aguentando, um aguentando o outro. Passando pela prova, agradecendo a Deus. Todo mundo tem defeito. Eu tenho meu defeito, ele tem defeito dele. Isso agora é Deus junto. Mas o meu melhor tem a minha casa. Eu não consigo entender como a pessoa usa na igreja o diabo em casa. Não entra na minha cabeça isso. É quem está do seu lado. É quem ouve suas lágrimas. É quem te incentiva quando você quer parar. É quem está te sustentando quando você está fraco. Como você consegue dar o seu pior. Não entra na minha cabeça